Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Constantemente venho comentando sobre assuntos internos do clube, mais precisamente sobre a SAF vascaína, atualmente controlada pelo Clube Associativo, desde que ele reassumiu o comando do futebol vascaíno por conta do colapso da empresa americana 777 Partners. Claro que ações relativas à gestão do futebol também têm implicação na administração geral da instituição. Por isso, me dedico primordialmente aos assuntos relativos ao gerenciamento da agremiação. E como o gerenciamento se faz através de pessoas, mesmo evitando citar nomes, falo sem dúvida sobre os seres humanos que dão ou tentam dar as cartas no clube. Com certeza, as ações desses indivíduos direcionam o funcionamento e os resultados das atividades desenvolvidas pelo Vasco. Por isso, no vídeo anterior falei sobre os maus vascaínos, e sei que existem muitos por aí, porque ainda existem muitos que mentem se dizendo vascaínos raiz, mas na verdade combatem os fundamentos em que se basearam os fundadores do Vasco. É claro que gostam de posar de defensores desses princípios, mas normalmente não são religiosos, não têm fé e nem rezam pela cartilha cristã, mas acham bonito defender os excluídos, os fracos e oprimidos, os mesmos que Jesus defendia. A diferença é que Jesus fazia isso em nome do Pai Celestial e não para favorecer um pregador de uma ideologia que ilude o povo com promessas falsas que só faz engordar o bolso dos seus idealizadores com o fruto do suor de muitos. Sim, eles são maus vascaínos, porque quem quer ir contra a intenção do presidente Pedrinho de vender o futebol do Vasco para alguém que tenha vontade e recursos de colocar o time no caminho das vitórias, não pode querer um futuro de bem-aventurança para o clube. Criar caso, colocar pedra no caminho, insinuar má vontade ou intuito de lesar o clube sem provas, só pode ser coisa de quem visualiza a possibilidade de perder muitos anos de boca a boca. Associados a esses saudosistas, cultuadores do mal, aliam-se outros que, mesmo não sendo torcedores do Vasco, adoram parasitar nossa instituição com o intuito de tumultuar seu funcionamento, com o interesse de beneficiar outras corporações. Alguns desses indivíduos trabalham em mídias especializadas em criar confusão, com pretensão de aumentar seu alcance. E como a maioria dessas mídias prefere puxar o saco dos nossos adversários, principalmente aquele que é o nosso principal rival, o qual me nego a pronunciar o nome, e que possui um presidente que tem fixação no nosso clube, não passam um dia sequer sem nos alfinetar. O que me causa estranheza é que essa mesma mídia parece não ter muito entusiasmo quando o assunto se refere a outros clubes. E eu volto a citar nosso rival, no caso de ter ganhado o Maracanã numa licitação super bizarra em que eles, por míseros reais, abocanharam a administração do tradicional estádio por sei lá quantas décadas, e levando de lambuja o Fluminense. Afinal, não poderiam renegar suas origens. E o caso do banco que continua investindo dinheiro no clube da Gávea, mesmo estando soterrado por um escândalo nacional, isso não respinga nele? E não existe conflito de interesse no fato da casa de apostas patrocinar o rival e também dar o nome ao Campeonato Brasileiro da CBF, que administra a competição? Mas o problema é a Leila. O problema são os La Máquia. O problema é o Palmeiras. Ei, Brasilzão! E eu estou cansado do futebol brasileiro. E quando junto tudo isso num balaio só, às vezes eu penso em parar de falar de futebol. Afinal, o Vasco cada vez mais está se transformando num partido político. Graças aos céus,
A SAF está se separando do clube e eu poderei, se isso for confirmado, voltar a torcer pelo futebol e por um time que preserve a cruz em seu uniforme. E estou falando disso porque segmentos os mais politizados e nojentos do clube, que um dia eu tive orgulho de escolher para torcer, pretende levar à frente uma investigação sobre a venda do futebol para a 777 Partners. Eu sei que você poderia me dizer que eu estaria sendo incoerente, pois sempre defendi a investigação, mas eu sempre sustentei uma investigação isenta e não politizada. Mas parece que o que querem fazer agora é jogar no fogo pessoas de um lado só. E do lado esquerdopata, onde é permitido mentir para permanecer no poder, ninguém é acusado de nada. Circula nos corredores que existe cerca de 30 nomes envolvidos na dita investigação, mas ninguém claramente associado ao lado de lá. E olha que nós sabemos que muitos políticos de partido de esquerda se aproveitaram e aproveitam do Vasco para ganhar apoio e votos dos torcedores. Claro que enganando os vascaínos, pois todo mundo sabe que eles não rezam na cartilha do cristianismo. Pois é, lembro do nosso símbolo, é a cruz, não é? Parece até que ninguém dessa ideologia faz coisa errada, não é? Porra, cada vez mais fico acreditando que existe algo estranho com os neurônios do brasileiro. Ou uma boa parte da população foi corrompida em troca de benefícios gratuitos para votar nos falsos defensores do povo, ou existe uma parte que é realmente cúmplice e está do lado dos bandidos que dominam o país. Não adianta, eu vou dar mais uma chance ao clube, vou dar mais uma chance ao Vasco, afinal resisto ao fato de estar pensando em jogar fora 6 décadas de acompanhamento ao clube que amo, por conta de maus brasileiros e péssimos vascaínos. Minha última esperança é que o Pedrinho seja sincero quando diz que quer sanear o Vasco. Isso restauraria o real interesse dos nossos fundadores quando se juntaram para criar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Para isso, precisamos criar vergonha na cara e torcer para que os políticos interesseiros procurem outro hospedeiro para chupar o sangue e voltem a respeitar a cruz, nossa crença e nossa história. Estou de saco cheio de falsos honestos, do tipo daquele que um famoso âncora de TV quis nos engambelar quando disse que o candidato não devia nada à justiça e a ninguém. Pois é, no Vasco estamos cheios desses falsos honestos, mas verdadeiros devedores. É por isso que eu confesso que estou cansado. Bom, até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, sempre.